Jung dizia uma frase muito sábia. Ele dizia assim: repare, quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então, essa jornada do bem-estar aqui é uma jornada que tem o objetivo, assim, de ajudar as pessoas a refletirem um pouco e despertarem, tanto quanto eu também. Aqui eu não tenho a pretensão, a pachorra de querer ser uma, um oráculo da sabedoria em relação à ciência da felicidade e ao bem-estar, mas acho que muitas vezes, quando a gente compartilha um pouco da nossa história, a gente consegue terminar inspirando outras pessoas a refletirem também, ou seja, olharem para dentro e despertarem, tanto quanto eu despertei. E aqui no meu livro eu conto, né, um episódio muito marcante, né, que foi quando eu comecei a ter interesse por essas questões, assim, por exemplo, né? Como é que a forma de pensar da gente afeta a nossa vida, nosso dia a dia, nossas relações, nossa maneira de viver e de desfrutar da vida, né? Comecei a pensar sobre essas coisas aqui no livro eu conto detalhadamente o evento, né, que aconteceu, que me despertou para o bem-estar, para a vida como uma oportunidade única que jamais vai se repetir, portanto, cada dia é um presente que a gente tem. E aí eu conto um pouco dessa história, né? Mas teve outro episódio também muito marcante que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, né? Que foi um momento que também me trouxe muito pano para manga, né? Para estudar e aprender sobre o bem-estar como algo possível na minha vida, né? Mesmo tendo vindo ali de uma família pobre, cheia de dificuldades, cheia de problemas, 11 irmãos, 10 irmãos, né, que eu tinha. Então eu achava, né, naquela época, que a minha vida ia ser aquilo ali, né? Ia arranjar um trabalho qualquer, ia continuar vivendo aquela vida de dificuldades, da pobreza, da escassez, né? O pessoal fala tanto em mentalidade de escassez, eu sei o que é escassez, porque a gente passava pela escassez todo dia lá em casa. A escassez de recursos e graças a Deus, e claro, ao nosso trabalho, à nossa força, à nossa resiliência, a gente conseguiu superar hoje, e hoje tanto eu quanto meus irmãos, a grande maioria vive numa vida tranquila, bastante confortável, até eu diria, em relação ao que a gente vivia lá atrás, né? Mas esse episódio que aconteceu com a gente foi o seguinte, eu estava um dia numa clínica, né, numa clínica do plano de saúde, estava esperando por uma consulta, e naquela época existia revista de papel, né, então era um dos meus passatempos preferidos, né, quando eu estava em algum lugar esperando era ler revista, por quê? Porque eu não tinha dinheiro para fazer assinatura de revista, né, gente, então o único lugar onde eu tinha acesso a revistas novas, atualizadas e tal, era nesses consultórios, no dentista, no médico, uma clínica que você ia aqui e ali, que sempre tinha revista em papel. Eu comecei a olhar, a folhear uma revista, na época, uma revista. Olhe, gosto de falar o nome, que eu não gosto muito mais. Essa revista é uma revista que mudou muito, mas eu comecei a olhar essa revista e tinha uma matéria sobre vida interior nessa revista. E aí eu esperando ler a matéria toda, no final, já era uma revista de uns 4, 5 meses atrás, assim, meio que já estava desatualizada, essa revista era semanal na época, e aí eu perguntei para a moça assim, olha, eu posso ficar com essa revista para mim? Ela pode ficar. E eu recortei essa partezinha da revista e fiquei comigo, e eu carrego ela comigo, por incrível que pareça, até hoje. Já são 2 décadas. Que coisa, né? Era a revista da semana de 24 de agosto de 2004. E o que era que dizia o resumo da matéria? Falava sobre as 7 portas para a vida interior. A matéria falava ali, né, um pouco sobre os estudos da ciência do bem-estar mais atualizados que existia naquela época, ou seja, 20 anos atrás, né, 21 anos atrás, porque agora já está em 2025, então faz 21 anos. E aí ele enumerava aqui as 7 portas para a vida interior que eu vou compartilhar e comentar com vocês um pouquinho. Porque muita gente fica achando que a felicidade é uma coisa assim, que cai sobre a nossa cabeça, que a felicidade nossa, que se eu ganhasse na Mega Sena, como eu ia ser feliz. Todo mundo ia ser feliz se ganhasse na Mega Sena. Até o milionário ia ficar feliz se ganhasse na Mega Sena. Agora, a felicidade não é nada disso. A felicidade é como é que a gente acorda. Por exemplo, hoje, sexta-feira, já teve um dia corrido, complicado, cheio de problemas, alguns pequenos entraves, assim, uma dificuldade com uma situação específica, tudo mais. Mas assim, eu não vou deixar isso derrubar o meu dia.
Porque a minha vida é muito boa. E provavelmente a sua vida é muito boa também. Você só não prestou atenção nisso ainda. Então, a felicidade é isso, é a gente acordar, a gente desfrutar do nosso tempo, da nossa família, das pessoas que a gente ama, a gente poder almoçar com a gente, né, com os filhos, com o marido, com a companheira, o companheiro, as pessoas que a gente gosta, a gente poder ter saúde, é claro, né? Saúde é o principal. Então, a felicidade, ela é muito mais simples do que parece. E aí, essa matéria foi muito interessante para mim, porque ele enumera aqui, né, as 7 portas da felicidade. A primeira delas é a vida familiar, que eu acabei de mencionar, né? Hoje, por exemplo, eu pude almoçar com meu marido, meu filho. Minha filha não, que ela está na escola, está no integral, mas eu pude almoçar com eles dois. E é um momento muito bom, né? Que a gente almoça assim, sem celular, a gente senta na mesa, conversa, né? Atualiza ali os assuntos da família durante a semana, fala sobre o que aconteceu no dia, enfim, é um momento muito agradável, né? Em casa, almoçamos em casa, né? Então, a vida familiar, né, ela tem a ver com essa capacidade, essa possibilidade de manter uma convivência saudável com as pessoas da nossa família, marido, esposa, filhos, pais e irmãos, né? E esse é realmente um caminho mais seguro para ficar em paz consigo mesmo, porque a gente vai ter sempre aquela certeza de que nós temos o nosso porto seguro para onde voltar. Então, a família é isso, né? E é pela família que a gente consegue ser feliz também. Eu duvido muito que uma pessoa que não fala com o pai ou com a mãe há 2, 3 anos consiga ser feliz. Essa pessoa pode estar numa turbulência emocional e sentimental muito grande. Talvez ela nem se dê conta, né, da turbulência que ela vive. Porque sempre quando a gente tem um entrave na família, isso machuca demais. E isso é uma dor lancinante, né? E se a gente não consegue resolver isso, a felicidade não vem. Porque está travado ali, né? Então, a família é esse porto, a família é essa luz, é esse suporte, é esse lugar do amor que a gente precisa desfrutar muito bem. A segunda porta da felicidade na matéria que eles falam que é a meditação. Mas a meditação, tá, gente? Não é aquele negócio de você sentar em posição de lótus e ficar, não, você não é, né? Algumas pessoas meditam desse jeito, outras pessoas meditam de outra forma. Você pode meditar durante 10 minutos enquanto você está no carro, ou numa pausa no seu trabalho, ou simplesmente de noite antes de dormir, reduzir a luz, deitar na sua cama, agradecer por ter uma cama onde dormir, uma casa. E ficar ali em silêncio, né? Acalmando sua cabeça, seus pensamentos. Isso também é meditar. Então, a meditação é uma forma de você entrar em contato consigo de forma regular e elaborar, e ter esse domínio das emoções, buscando esse equilíbrio no dia a dia, né? Dias bons, dias ruins, dias fáceis, dias difíceis. E através dessa reflexão você diminuir a tensão. Isso é o meditar, né? Terceira porta para a felicidade que eles falam aqui são as boas causas, né? É uma coisa que se perdeu terrivelmente no mundo de hoje. É cada um por si, Deus por todo. Ninguém faz nada por ninguém. A pessoa é capaz de jogar o lixo na porta do outro e deixar para lá, porque não está nem aí, né? Não se preocupa. Não tem coletividade, não tem vida em comunidade. Isso é muito ruim. Eu moro aqui em São Paulo, moro num condomínio, mas eu tento ter uma vida em comunidade, né? Não só aqui, mas a comunidade do trabalho, a comunidade da educação, a comunidade de escritores que eu faço parte, né? Porque isso dá sentido a gente ajudar outras pessoas, a gente apoiar, colaborar, dividir um pouco do que a gente tem, porque a gente geralmente tem muito mais do que precisa, né? Então, essa coisa de ter boas causas cria essa sensação de paz interior, de calmaria, de sossego, de tranquilidade, da qual a gente precisa, né? A quarta porta da felicidade que eles falam aqui é a espiritualidade. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo só sobre isso, tá, gente? Sobre espiritualidade. É bacana porque lá eu falo, como eu escolhi um tema único lá sobre espiritualidade, então eu falo todo o tempo sobre isso. Então aqui eu vou só resumir, né? Que a espiritualidade não é a gente cultivar um dogma religioso, um rito religioso, mas a gente encontrar um sentido de vida, um senso ético, um senso de valores e crenças pessoais que dão sustentação à nossa vida, né? Esses sentimentos e percepções que nos
tranquilizam diante do mundo e que fazem a gente achar que a nossa vida tem um propósito, tem um sentido. E que para isso você não precisa ter feito uma coisa gigantesca, grandiosa, descoberto a cura para uma doença. Claro que a gente precisa disso, né? Mas você não tem que ter se tornado famoso ou feito uma coisa gigantesca, né? Para ser merecedor dessa espiritualidade, né? Eu costumo definir a espiritualidade com uma frase assim, olha, as minhas convicções tornam a minha vida importante. As minhas convicções tornam a minha vida importante. As minhas convicções na educação, nas pessoas, no desenvolvimento, no afeto, no cuidado, na coletividade. Isso torna a minha vida importante. Eu não preciso ter feito uma coisa, viralizar nas redes sociais para poder achar que a minha vida tem sentido, não. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada, sabe? Dá uma olhadinha nesse vídeo meu completo lá sobre espiritualidade. Acho que vale a pena. Sem nenhuma pretensão de ser nenhum guru da espiritualidade, mas eu trago assim algumas coisas interessantes de outros autores, cientistas inclusive. A quinta porta da felicidade que tinha nessa matéria era a leitura por prazer. Ler proporciona o crescimento pessoal da gente, a expansão das ideias, a expansão dos pensamentos, a descoberta de novas percepções e visões, muitas vezes sobre uma coisa que a gente estava cristalizado, agarrado numa visão e a gente, né? Então a leitura, ela para mim hoje é o principal recurso de autodesenvolvimento, principal, né? Eu sou uma pessoa que, outro dia até eu falei, não, eu não vou mais comprar nenhum livro até eu terminar de ler todos os livros que eu tenho, porque eu gosto muito de ler. Eu acho que a leitura, ela é isso, né? Ela traz essa calma, esse tempo de pensar, da intelectualidade, do cognitivo, da elaboração, do sentimento, da emoção, da razão também. Então, a leitura é muito importante porque ela tem esse poder de desenvolver novas ideias para a gente, né? Então, é muito importante. A sexta porta da felicidade são os passatempos, os hobbies, a cultura, o lazer, o prazer, a dança, a música, o vinho, o carnaval, o São João, a brincadeira, compartilhar momentos de alegria, né? Fazer atividades onde a gente consiga escapar um pouco do estresse que a nossa vida muitas vezes reúne, né? E às vezes a gente está vivendo uma vida plenamente estressante, sem nenhuma fuga, sem nenhum escape. É claro que essa pessoa vai colapsar, né? Então é sempre bom a gente colocar na agenda, né, o nosso tempo de ser, de viver, de se divertir, porque senão a vida é só pagar conta, né? E a sétima e última porta da felicidade que eles mencionavam aqui nessa matéria na época era o senso estético, né? O cultivo do intelecto, da criatividade, do senso estético, plástico, como um recurso clássico para enxergar melhor o mundo e a nós mesmos como sujeitos criativos. Não só a pessoa que só consome, que só adquire, mas também a pessoa que tem a potência criativa de fazer, de realizar. E eu gosto muito dessa coisa. Por exemplo, eu me realizo, eu expresso a minha potência criativa pela escrita. A minha filha, por exemplo, ela pinta. Esse quadro aqui foi a minha filha que pintou, que ela me deu de presente. Eu tenho mais dois aqui que ela pintou e me deu. Então, ela gosta de pintar, gosta de desenhar, ela gosta de lidar com cores, com texturas. Isso é ótimo, porque é uma forma da gente tirar do abstrato para a materialidade as nossas ideias, de uma forma criativa e bacana, né? Então eu acho que isso tem um lugar, né, na nossa vida também. Então essas 7 coisas que a matéria, né? Quando eu li essa matéria, assim, nossa, 7 portas da felicidade parece uma coisa fácil de você, mas realmente é. Imagina que você durante um mês você pensasse um pouco sobre a sua vida familiar e tirasse uma hora por semana para conversar com seu irmão, com seu pai, sua mãe. Como seria bacana isso, né? Eu tenho certeza que isso faria a sua vida mais feliz. Imagine que você, por 30 minutos durante cada semana, você fizesse alguma coisa, sem nenhuma interferência, sabe? Uma salada, ou você desenhasse no caderno, ou você escrevesse poesia. Enfim, tirar da sua cabeça, da sua mente, do seu intelecto, coisas que você pode julgar bonitas, coisas que você pode achar interessantes e
fazer desse momento um momento de potência criativa. Então, assim, essas 7 portas da felicidade, quando eu li essa matéria, eu fiquei muito impactada, assim, e eu pensei, né? Puxa, pode ser que seja fácil mesmo, né? Se a gente parasse de reclamar tanto que não é feliz por causa daquilo, não é feliz porque tem a violência, não é possível, que é porque ganha pouco, porque o país, porque isso, porque aquilo, porque o presidente, a presidenta... Não, para com isso, né? Foca no que você tem controle, que eu tenho certeza que quando você avaliar, depois de um pouco de prática, tenho certeza que você vai se perceber mais feliz e mais realizado. No meu livro, Reinventando a Felicidade, eu falo bastante sobre isso. Uma percepção minha ancorada em estudos e ciências e pesquisas do campo do bem-estar e da felicidade, que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu encerro esse episódio de hoje aqui falando, né? A felicidade virá para as pessoas que sabem que cada dia é um presente. Então, cada dia é um presente para você. Valoriza isso. Não deixa passar não, né? Perceba o quanto essas 24 horas que você tem o privilégio de ter, elas não vão se repetir nunca e é por isso que você precisa vivê-las da melhor forma possível. Buscar um dia bom, agradável, com pessoas que estão na mesma vibração que você. Talvez seja isso. A felicidade talvez seja isso. Até.